para alguns já me conhecem, sou professor de artes do curso Líder. E na apostila de artes, nós vamos dividir a nossa apostila em dois módulos. O primeiro módulo, estudaremos o que é arte, como entendemos a arte, o que é estilo, né? Por que o mundo necessita de arte. No segundo módulo, estudaremos os períodos da história da arte, o período do Renascimento, o período barroco, o período naturalista. Então, na apostila de hoje, nessa primeira aula, no nosso primeiro módulo, nós estudaremos o que é arte. Para entendermos o que é arte, primeiro entenderemos a origem da palavra arte. Observem aí no slide. A origem da palavra arte significa ar, vem do latim, que significa técnica e ou habilidade. Essa era a forma em que a arte era entendida no século V a.C. Se tinha uma técnica, se tinha uma habilidade para trabalhar, se tinha uma habilidade para se desenvolver a questão da agricultura, então tudo isso era entendida como arte. Arte era você ter a técnica para se fazer determinado tipo de situações ou habilidade. Essa situação ainda é utilizada muito hoje na questão das artes marciais. Você tem uma arte, você tem uma técnica ou uma habilidade para se fazer determinadas coisas. É uma asepsia ainda usada no termos artes marciais. Só que na mudança, na modificação dos séculos, dos períodos, a arte foi entendida não só como uma técnica ou uma habilidade. Esse sentido, né, de como entendemos a arte, ele ficou nos séculos anteriores. Hoje em dia, como vocês podem observar aí no slide, o objeto de estudo da arte são as modificações das expressões artísticas. No caso, tudo o que é produzido pelo homem, tudo que o homem produz, tudo que o homem se manifesta, desde uma forma artística ou uma necessidade, é considerado arte. Primeiro, a arte ela nasce de uma necessidade. Nós dizemos que a arte ela nasce de uma necessidade humana de comunicação, uma necessidade humana de expressão. Então tudo o que o ser humano produz, tudo que está ligado à criação do próprio ser humano, de uma necessidade de subsistência, de sobrevivência, né, dessas expressões artísticas, literárias, dessas próprias expressões humanas, tudo isso pode ser considerado arte. Então o objeto principal de estudo da arte são as expressões artísticas, né, produzidas pelos seres humanos. Enfatizando que no século V a.C., a arte era entendida como técnica ou habilidade. Você tinha uma técnica para se fazer determinado tipo de coisa, você possuía uma habilidade para fazer determinado tipo de coisa. Mas hoje a arte ela é entendida como o estudo das expressões artísticas dos próprios seres humanos. Quem faz a arte? Né? Observem aí no slide. O homem criou objetos para satisfazer suas necessidades práticas, como as ferramentas para cavar a terra, os utensílios de cozinha. Outros objetos são criados por serem interessantes ou possuírem um caráter instrutivo. O homem cria a arte como um meio de vida, para que o mundo saiba o que pensa, para divulgar as suas crenças, para estimular e distrair a si mesmo e aos outros, para explorar novas formas de olhar e interpretar objetos e cenas. Então, como vocês podem observar aí no slide, né, nessas imagens, o homem ele cria arte basicamente para suprir as suas necessidades, né? Então vocês podem observar aí as ferramentas que o ser humano ele cria, né, os objetos para satisfazer as suas necessidades. Aqui no canto vocês podem observar uma pintura da época rupestre, né, uma pintura da época do Paleolítico. Então a arte ela nasce desde que há indícios do próprio ser humano na Terra, dos primeiros seres humanos. Então quem faz a arte somos nós. Eu, você, nós seres humanos produzimos a arte. Então a arte ela vem dessa necessidade humana. Na época do Paleolítico, né, nos considerados homens das cavernas, esses homens primitivos eles faziam essas pinturas rupestres nas paredes, mas era uma forma de comunicação. Era para dizer o que estava acontecendo ali naquele momento. Então, nesse período, não existia a questão da dicção. A fala ainda não existia, porque o mundo, nós seres humanos, nós representamos aquilo que aprendemos. Então, nesse período, a nossa representação era um pouco animal, né? Porque o mundo não tinha essa questão da dicção, da fala. Então, as representações, os gestos, eram uma forma de que esses seres humanos tinham de se comunicar. Então, esses desenhos feitos nas paredes, essas pinturas rupestres, eram para mostrar que ali estava acontecendo determinados tipos de coisa. Como até hoje nós temos as placas de trânsito, né, que elas não precisam ter escrito nada, mas você já identifica o que ela quer dizer apenas com um símbolo ou uma imagem. Então é assim que a arte ela nasce dessa necessidade. Então quando o ser humano ele sente essa necessidade
de ampliar a fala, de ampliar os seus conhecimentos, ele começa a produzir arte. E um dos primeiros indícios de arte vem com os primeiros seres humanos, que são as pinturas rupestres. Essas pinturas eram feitas como uma forma de comunicação, para que as outras tribos, né, soubessem o que tinha acontecido ali, o que estava para acontecer ali. Então, o ser humano ele produz a arte a partir dessa necessidade. Então, essa necessidade, né, ela vem de uma necessidade de comunicação, uma necessidade de sobrevivência, uma necessidade de subsistência. Né? Então, o ser humano, quando vem esse período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico, a descoberta do fogo, né, o ser humano começa a produzir mais objetos para satisfazer as suas necessidades práticas. É aí com a descoberta do fogo que vem a questão da agricultura. É aí com a descoberta do fogo que vem a questão, né, do curzir os alimentos. É aí nessa descoberta do fogo que vem outras modificações. Então, enquanto o mundo estiver em constante transição, em constante transformação ou adaptação, a arte ela vai estar sendo estudada, ela vai estar sempre renascendo ou sobrevivendo, enquanto existir a necessidade dos próprios seres humanos. Por que o mundo necessita de arte? Como eu já enfatizei, o mundo necessita de arte enquanto os seres humanos necessitam de sobrevivência, subsistência. Então nós podemos dividir a arte em duas: arte naturalista e arte utilitária. Observem aí nas imagens. Vocês podem ver aqui nessa primeira imagem um tipo de arte naturalista. O que é essa arte naturalista? A arte naturalista é toda a arte em que o ser humano ele cria algo para que te tire de uma certa rotina, no caso. É aquilo que o ser humano produz em que haja uma diversão, haja um movimento artístico, em que o ser humano ele cria essa arte naturalista como uma forma de expressar o seu íntimo, como uma forma de dar continuidade ao seu íntimo, diferente da arte utilitária. A arte utilitária, como vocês podem observar aí nas imagens, é tudo aquilo que o ser humano produz, né, como uma forma do dia a dia. É toda essa arte que os seres humanos eles utilizam no dia a dia. Então, o ônibus, o celular, a internet, o avião, tudo isso são formas de arte utilitária, porque os seres humanos eles necessitam disso no seu dia a dia. Então, a montagem de óculos, a questão do próprio fogo, da energia elétrica, tudo que o ser humano necessita e ele cria para suprir essa necessidade é considerado arte utilitária. Então, essa arte utilitária ela te acompanha todos os dias. Como vocês podem citar um exemplo dessas lojas de fast food, né, em que são criadas justamente com o intuito de suprir uma necessidade humana, porque antes você tinha tempo de ir para o seu emprego, comer em casa e de lá descansar, mas hoje a globalização ela te dá uma ideia de que você tem que viver em constante movimento. Então você tem que ter um emprego à tarde, um emprego pela manhã, tem que fazer faculdade à noite. Então a arte ela surge justamente dessa necessidade. Você não tem mais tempo de ir para casa almoçar, jantar com a sua família. Então essas lojas de fast food também são consideradas arte utilitária, porque você as utiliza. Ela supre uma necessidade dos próprios seres humanos para viver nessa nova era, nessa nossa era contemporânea. Então a arte ela pode ser dividida em arte utilitária ou arte naturalista. Então enquanto existirem seres humanos nascendo, enquanto existirem necessidades humanas, né, a arte ela vai estar sempre crescendo, renascendo. Então hoje a segunda língua oficial brasileira é a Libras, né, que é a língua de sinais. Então essa segunda língua foi implantada justamente por uma necessidade de comunicação, né, de pessoas que são portadoras de deficiência. Então, enquanto o mundo estiver nesse período de adaptação, que nunca vai acabar, esse período de adaptação, a arte ela vai estar sempre renascendo, revivendo, né, acompanhando as necessidades de expressões artísticas e humanas. Como entendemos a arte? O que vemos quando admiramos uma obra de arte depende das nossas experiências e conhecimentos, da nossa disposição no momento, imaginação e daquilo que o artista pretendeu mostrar. Então, veja só, para entendermos a arte, o primeiro passo é o nosso conhecimento prévio da situação. Então, quando você for ver um filme, quando você for a um show, leia a sinopse do filme, saiba o que vai acontecer naquele show, para que quando você chegue nesse determinado local, você não se surpreenda. Então diga, o filme foi uma bosta. Ou então eu não entendi o que o filme quis dizer. Quando você tem esse conhecimento prévio da situação que vai acontecer, o preconceito, ele não acontece, né? Você não fica a ver navios, você não fica
boiando, você realmente entende. Então, para entendermos a arte, o primeiro passo é termos o conhecimento prévio. Observem essa figura. O que é que vocês veem quando observam essa figura? Se eu disser que essa figura foi pintada por um professor que ficou 50 anos em sala de aula, vocês veem algo diferente? Então, vejam, observando essa figura, no primeiro momento em que eu digo a vocês, o que é que vocês veem nessa imagem, a cabeça de vocês faz uma imaginação, né, de outra dimensão, de outra situação. Vocês imaginam tudo, a mente ela é livre, o pensamento para entender a arte é livre. A partir do momento em que eu digo que o quadro foi pintado por um professor que passou 50 anos em uma sala de aula, a mente de vocês automaticamente já modifica, já une a imagem professor, educação, alunos. Então, quando você tem um conhecimento prévio da arte, você consegue entender a arte um pouco melhor. Então, o primeiro passo para entendermos a arte é termos um conhecimento prévio, o que vai acontecer e quem fez. Aí é o primeiro passo para entendermos a arte. O segundo passo é a nossa disposição no momento, né? É nos colocarmos no lugar do artista. Se eu disser a vocês, isso é fictício, mas se eu disser a vocês que esse quadro que está aí, essa figura, está avaliada em 50 mil reais, o que é que vocês me dizem? Para alguns, isso pode ser um absurdo. Para outros, nem tanto. Mas quanto vale uma vida? Uma vida ela não tem preço, não é verdade? Então imagine um professor que passou 50 anos da sua vida lecionando, acreditando em uma educação, acreditando em um mundo melhor através de uma educação, que doou 50 anos da sua vida acreditando em que pessoas poderiam modificar pessoas. Isso também não tem preço. Então, o segundo passo para entendermos a arte é a nossa disposição no momento, é você se colocar no lugar do artista, é você saber o que o artista pretendeu mostrar, o que ele vem passando e o que ele tentou passar naquela imagem. Então, para entendermos a arte, depende do nosso conhecimento prévio, né, da nossa disposição no momento, né, no nosso abrir a mente para entender o que o outro artista quer dizer, para entender o que a outra pessoa pretende mostrar com aquela situação e nos colocarmos no lugar do artista, nos colocarmos no lugar da outra pessoa, no caso, abrir a mente, né? Abrir a nossa cabeça para que possamos entender o que a outra pessoa está querendo nos dizer, o que o outro artista está querendo nos mostrar. No caso, é nesse momento em que nós vemos a questão do preconceito. Porque o preconceito ele é o juízo preconcebido. Ele vem a partir do momento em que você não sabe de uma certa situação e você pré-julga. Você julga por ouvir falar. Então, quando você abre a sua mente para entender o que a outra pessoa está querendo dizer, a outra pessoa está querendo mostrar, isso é a sua disposição, é você doar-se para um pensamento do outro. Se todos tivessem esse pensamento de doação, esse pensamento de tentar entender o outro antes de pré-julgar, com certeza o nosso mundo, a nossa sociedade estaria um pouco melhor. E agora, o que é estilo? O estilo, né, ele vem muito nessa questão da socialização. O estilo está muito ligado a essa questão da sociologia, a questão da socialização. Quando você se sente pertencente a um determinado grupo, quando você se sente pertencente a uma determinada célula religiosa, a uma determinada célula de trabalho, você começa a produzir ou a praticar o seu estilo. Vocês podem observar aí no slide. Aqui tem uma imagem, né, de jovens que se identificam mais com a cultura rock, mais com a cultura, né, jovial. Do outro lado, vocês têm pessoas que se identificam em uma determinada célula religiosa. Então, assim, para que o artista produza o seu estilo, para que nós, né, que somos seres humanos, somos seres artísticos, produzimos o nosso estilo, primeiro temos que saber a qual grupo étnico nós pertencemos, a qual grupo social nós pertencemos. Se eu me identifico mais com a questão sertaneja, se eu me identifico mais com a questão protestante, se eu me identifico mais com a questão do reggae, do movimento negro unificado. Então, para que esse estilo ele seja produzido, o ser humano ele se sente pertencente a um determinado grupo. Ele se sente unido, ele se sente realmente parte daquele grupo. Então, a partir desse momento, ele começa a ser produzido o seu estilo, enfatizando que
cada artista possui um estilo único, mesmo fazendo parte de um único estilo, mesmo fazendo parte de um determinado grupo ou movimento social. Mas cada artista, cada ser humano, ele produz o seu estilo único. Você pode ter a imagem, né, como um todo daquele determinado estilo, mas você pratica, uns preferem mais a indumentária, no caso a roupa, outros preferem a questão da musicalidade, outros preferem a questão da dança, o jeito de se portar, o jeito de falar. Então, ali, naquele momento, você vai começando a tecer o seu estilo, você vai começando a tecer a sua, né, o seu novo estilo de vida. Então, um exemplo, uma pessoa que se converte, por exemplo, a essas igrejas neopentecostais, e essa pessoa já é cantor ou um artista de uma determinada forma. Quando ele se converte, quando ele se sente pertencente àquele determinado estilo, no estilo que nós estamos falando, é o neopentecostal. Quando ele se torna protestante, né, tudo o que ele for produzir terá de enfatização a questão do neopentecostal, do protestantismo. Então, tudo o que ele vai cantar, tudo o que ele vai produzir, vai estar com certeza ligado ao estilo, ao núcleo social em que ele se sente pertencente. Bem, gente, essa foi a nossa aula, né, do primeiro módulo de artes, o que é arte, né? Então, espero que vocês tenham absorvido um pouco, espero que vocês tenham adquirido um pouco de conhecimento e até a próxima aula.